Olá, torcida palestrina, tudo bem com vocês? Foi só começar o vídeo aqui que já veio alguém aqui querendo participar. E não é a gata hoje não, né? É o Rock. Fique quietinho aí que depois você aparece, tá? Fique quietinho. Olá, torcida, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com as informações do Verdão. Também tem algumas coisas sobre a seleção, né? Ontem tivemos um jogo vitorioso, mas tem alguns poréns. Inclusive o pessoal que observou muito bem que eu cometi uma grande gafe. Gente, eu tô ficando gaga, tá? Relevem, porque eu estava falando do jogo de Austrália e Estados Unidos e com o Brasil na cabeça para falar, acabei falando Brasil e Austrália. Acho que a maioria entendeu que eu cometi uma gafe, né? Porque o jogo que estava rolando era entre Estados Unidos e Austrália. Mas, de qualquer forma, eu quero retratar, né? Corrigir esse erro e dizer para vocês que sim, muitas vezes eu tenho que cortar o vídeo, voltar e falar de novo, porque eu estou tendo dificuldades com as palavras. É a idade, entre outras coisas, né? Falando em outras coisas, o pessoal que ficou preocupado quando eu falei de tratamento, de problema de saúde, não sei o quê, várias coisas. Aí tem gente que chegou agora, que não sabe de muita coisa, ou que mesmo já me acompanhando bastante tempo também não sabe. Eu vou deixar um vídeo que eu estou fazendo lá nos membros, porque aqui a gente fala de futebol e eu não quero desvirtuar o assunto. Então, se você quiser ver, eu vou deixar um vídeo lá. Calma, Rock, o cachorro tá doido. Vou deixar um vídeo lá para o clube de membros, inclusive convido vocês a irem até lá, porque quem estiver no clube de membros vai estar concorrendo automaticamente a sorteio de camisa do Verdão, tá bom? E vamos falar sobre Flaco Lopes, Paulinho, jogadores do Palmeiras que podem ir para outros times aqui no Brasil, também interesses sobre o Jai e também a participação histórica do nosso xerife na Copa. Então, bora pro vídeo. Olha só, ele quer participar, gente. Ó, ele quer participar. O que você quer, Rock? Quer participar, filho? Oi, pessoal, tudo bem? Eu fico assim, ó, com o queixo nas pernas da minha mamãe. Vocês estão vendo um pouquinho dos bastidores, gente? No vídeo que eu vou fazer lá no clube de membros, vocês vão ver um pouco mais dos bastidores, porque tá meio poluído o ambiente aqui atrás, né? E eu estou planejando uma reforma, mas ela tem que ser bem devagar, com calma, porque eu tenho um espaço reduzido, tem um monte de coisa para liberar espaço, tirar essa poluição e fazer aí uma pintura nessa parede que eu queria fazer, que está precisando, mas aos poucos. E aí vocês vão ver nos bastidores, tá? Então, se você ainda não segue esse canal, eu sou a Renata, esse é o canal TV Palestra, já vem junto com a gente, segue, deixa o joinha, comenta, dá essa força pro canal, porque o YouTube não está ajudando e a gente está fazendo um esforço grande para continuar fazendo os vídeos aqui, tá bom? Então, dá uma olhada na lojinha também, quando você precisar comprar alguma coisa, tudo isso ajuda bastante. Gente, o Gustavo Gomes é craque do nosso time, é o nosso xerife querido e bate recorde e faz história na Copa do Mundo. A redenção paraguaia na Copa do Mundo desse ano passou pelas mãos e pelos pés do nosso querido Gustavo Gomes. Ele que já até homenageado foi aqui no nosso time, né? Vou mudar a luz que acho que tá meio escuro aqui. Faltou uma, peraí. Aqui tá muito escuro. Então, gente, o Gustavo Gomes anotou a impressionante marca de 9 desarmes certos ao longo do confronto, igualando o feito estabelecido pelo argentino o Walter Samuel em 2002 diante da Nigéria. A atuação cirúrgica foi fundamental para conter o drama paraguaio no segundo tempo. Com o jogador a mais durante toda a etapa complementar, a Turquia partiu para o abafa ríspido, terminando o jogo com mais de 30 finalizações e massacrando com quase 80% de posse de bola. O goleiro e a trave ajudaram, obviamente, né? Mas Gomes confirma sua liderança ao ditar o rumo da cozinha paraguaia. Coisa que ele faz muito também no Palmeiras, né? Tirar lá de dentro. A vitória colossal serve para limpar a alma do Paraguai e dos nossos atletas paraguaios que estão lá e espantar a má impressão que acabou saindo aí no começo, quando o Paraguai foi atropelado pelos States por 4-1, né? Foi 1-0, mas foi uma vitória em cima de muito trabalho. E quinta-feira, dia 25, às 11 da noite, aqui para o nosso horário de Brasília, ele vai de novo e diz que a receita é repetir esse espírito de superação e solidez que deixou todo mundo de boca aberta no jogo que ele fez ontem. Eu confesso para vocês que não assisti o jogo, começou tarde, eu estava bem cansada, sabe como é que é, né, a idade? E um frio danado, querendo ficar debaixo da coberta, mas
a gente pega bem os lances, os flashes, e não dá para acompanhar todos os jogos da Copa, infelizmente, para mim não dá, não sei vocês. De qualquer forma, tem muita coisa acontecendo nessa Copa que vai refletir e respingar na gente. Uma delas é a atuação dos jogadores lá. Por exemplo, o Flaco Lopes segue no banco de reservas. A gente sabe do potencial dele aqui, mas lá ele, por enquanto, fica no banco de reservas. E olha, gente, eu torço muito pelo Flaco Lopes, mas eu queria muito que ele continuasse por aqui. E se ele se destacar muito lá na Copa, o detalhe é que ele vai poder ser, né, levado por outros times que fiquem interessados nele. Então, vamos deixar pelo destino. Quem sabe, né, o quanto ele vai participar dessa Copa. O mesmo tem acontecido com o Danilo, né? No jogo do Brasil, ele entrou mais para o finalzinho e não tem aí sido titular, não tem ainda se destacado tanto. E isso pode tirar um pouco o foco de times estrangeiros dele e deixar ele aqui para nós, né? Eita, egoísmo, eu sei, é egoísmo da minha parte, mas eu queria saber se vocês também acham isso. Eu não vou contar para ninguém. Gente, por falar em jogadores que podem ir para fora, né? O Diay, que nem tá jogado, nem tá, apesar de estar lá com a equipe da Argentina, eu tinha até achado que ele tinha vindo, porque tinha vindo uma informação que ele já tinha voltado, mas não, ele continua à disposição lá da equipe da Argentina e não foi colocado no time, tá só por lá de step, se caso houver uma necessidade, né? Não tá nem no banco de reservas. Mas, devido aos destaques e pelo fato de estar perto disso tudo na Copa, ele tem recebido olhares do futebol europeu, sim. De acordo com informações do portal italiano Tuttomercato Web, o Como da Itália demonstrou interesse na contratação do Diay. O Palmeiras não tem interesse de vendê-lo, mas, né, dependendo da proposta financeira, pode ser que ele saia. E aí vem aquela questão de como ficar o lugar dele. E você, o que acha? Se por um acaso o Diay sair. Bom, falando em sair, nós temos uma questão entre os nossos jogadores, porque o Palmeiras está chegando agora na janela de transferências e não faz questão de perder muitos jogadores, né? Ele vai fazer de tudo para manter pelo menos os principais jogadores, embora alguns seja interesse do Verdão vender para fazer caixa. Mas, entrando agora no período de transferências, o Palmeiras tem 11 atletas que ainda não atingiram a marca de 13 jogos no Brasileirão, o que faz com que eles possam ser interessantes para outros times aqui do Brasil, porque eles podem continuar jogando o campeonato. No total, 15 atletas já completaram a marca de 13 jogos, e esses não podem ser vendidos aqui no mercado nacional. Aí seria o caso de Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Marlon Freitas, Andréas, Alan, Flaco. Esses são considerados fundamentais aqui para a campanha de liderança. Mas tem os outros que não completaram esses jogos e podem ser vendidos aqui no mercado nacional. A Leila Pereira afirmou que nenhum dos que atuam com frequência, que são esses que já completaram os jogos, vai sair. Ela falou que ninguém vai sair, mas a gente sabe que se a oferta for boa, né, balança o queixo. Agora, tem outros titulares que não jogaram, né, inclusive porque se lesionaram, tiveram problemas, né, e eu vou te falar a lista. Marcelo Lomba, a gente sabe que já estão programando aí que ele não vai renovar. O Aranha não tem nenhum jogo, então não fez nenhum. Dos laterais, Piquerez e Jefté, não tem a totalidade de jogos. Dos zagueiros, Bruno Fux e Benedetti. Meio campo, Emiliano Martins e Larson. Dos atacantes, quem não completou os jogos são Paulinho, que voltou agora, Luigi e o Vitor Roque, que está lesionado também. Estes todos podem, sim, se quiserem serem vendidos no mercado nacional, continuar a jogar o campeonato por outro time. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito dessa possibilidade. Mas devemos acreditar que Leila afirmou que não pretende tirar os principais. E espero que os principais sejam, inclusive, incluídos o Vitor Roque, o Paulinho, que não tiveram jogos suficientes. Falando em Paulinho, com a pausa aí no calendário para a Copa, muitos tiveram férias, né? Mas o Paulinho não. Paulinho fez treino presencial no Palmeiras, mesmo nas férias, as pequenas férias que eles tiveram, e pode ter mais minutos em campo quando voltar agora depois da Copa. Apesar de ter tomado aquela suspensão por causa do gesto de comemoração do gol. Aquilo não desce na minha goela de jeito nenhum. De qualquer forma, a apuração lá da ESPN diz que o atleta fez diversos treinos presenciais na academia ao longo dessa semana
enquanto o restante do elenco, com exceção dos lesionados, que também ficaram, né, como o Vitor Roque, estavam fazendo atividade física de forma remota por conta das férias. O Paulinho segue em processo de evolução física, mas à disposição, no entanto, vai ter que cumprir suspensão também. Mas a ideia é que o atacante, após o período aí de maior intensidade durante as férias, possa ter condições de maior minutagem em campo. E a gente viu como ele voltou, né, diante da Chapecoense, e mostrando que está apto a nos trazer muitos gols e alegrias. O que você acha de tudo isso? Ah, eu falei que ia falar da seleção também, né? Só para fechar esse vídeo, gente, o jogo de ontem da seleção foi satisfatório, muita gente comemorou, 3-0. A gente sabe que podia ter mais, inclusive o gol do Endrick, que não valeu. Para mim valeu, porque o fato dele ter entrado e ter feito aquele gol praticamente no meio das pernas do goleiro, para mim foi interessante, embora não tenha sido válido. Foi válido para mostrar que ele entra em campo e funciona muito bem. Vamos ver se o Ancelotti para de ser teimoso. Mas o time do Haiti não é um time forte, não é um time que mete medo. E, no entanto, precisamos nos esforçar bastante, né? No caso, o time precisou se esforçar bastante. E a gente viu aí, de uma parte do jogo para frente, um pouquinho depois da virada de primeiro tempo para o segundo, que o Haiti estava mais indo para cima do que outra coisa, né? Rolou chutão, rolou assim uma descontinuidade, eu não sei se essa palavra cabe, mas não continuamos no mesmo trabalho, na mesma efetividade, e embora o Endrick tenha feito muito bonito em campo, faltou muita coisa para a seleção chegar diante de uma Inglaterra, de uma Espanha, de um time mais preparado, e até mesmo os Estados Unidos, que vieram com tudo agora. Gente, a gente tem que ir com cuidado quando for num jogo desses, viu? Vamos ver quarta-feira agora como vai ser o desempenho, e também porque andaram falando, olha gente, o mundo tá ficando doido, né? Teve gente falando aí que vai ter até invasão de ET no dia do jogo. Eu não duvido de mais nada, mas prefiro que não, né? Então, comenta aí o que você achou de tudo isso, quero saber a sua opinião, deixa eu deixar aquele abraço para você que acompanha esse canal, que está sempre com a gente. Alô lá para o Edson Romualdo, o José Antônio, a Isabela Briguente, o Regis Santos, o Vanderlei da Realce Digital, também o Joseval Estigaribia, é assim que fala, e o Daniel Eduardo. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Avante palestra!